prezados, hoje iremos estudar a reta de uma forma analítica, certo? Então, gente, nesta aula nós vamos estar vendo o conceito de reta, a representação geométrica de uma reta e fazer um estudo analítico da mesma. Então, pessoal, as retas elas são figuras geométricas primitivas que elas são formadas por conjunto de pontos, certo? Então, como elas são figuras geométricas primitivas, a gente não tem uma definição formal para a reta, certo? Porém, a gente pode descrever a reta de uma maneira algébrica, ou seja, dando uma equação que determina todos os pontos dessa reta, tá certo? De uma maneira geométrica, as linhas retas, né, são aquelas que não fazem curvas, tá certo? Então, nós temos um matemático, o Gelsiese, que ele diz o seguinte, que a reta é a linha que possui uma única direção, sendo limitada nos dois sentidos de crescimento. Então, podemos afirmar que a reta é infinita e não possui começo nem fim. Aqui nós temos um desenho geométrico de uma reta, certo? E a reta ela é representada por letra minúscula do nosso alfabeto, certo? E aqui nós temos dois pontos, né? Os pontos A e B, que fazem parte dessa reta. Antes de nós conhecermos a descrição algébrica de uma reta, nós vamos entender quando que três pontos eles estão alinhados no plano cartesiano, certo? Então aqui nós temos o seguinte, nós temos o nosso plano cartesiano, né? Temos o ponto A de coordenadas x1, y1, o ponto B de coordenadas x2, y2 e o ponto C de coordenadas x3 e y3, tá certo? Então, como é para verificarmos que esses três pontos eles estão alinhados? Ou seja, quando eles fazem parte da mesma reta. Então, uma condição que a gente tem, para esses três pontos estarem alinhados é que este determinante ele seja igual a zero. Né? Percebemos que o determinante ele é formado pelas coordenadas desses pontos A, B e C. Né? Vimos aqui que na primeira linha do determinante nós temos as coordenadas do ponto A, na segunda linha as coordenadas do ponto B e na terceira linha as coordenadas do ponto C, tá certo? E a terceira coluna do determinante a gente completa com o número 1, tá certo? Então nós formamos um determinante de ordem 3. Se esse determinante der zero, a gente pode afirmar que esses três pontos eles estão alinhados, ou seja, eles fazem parte da mesma reta, tá bom? Caso contrário, eles não estão alinhados, tá bom? Então, esta ideia que nós vamos utilizar para nós descrevermos uma reta de uma maneira algébrica, certo? Então, o que vem ser a equação geral de uma reta? Toda reta R, ela está associada a uma equação geral. E essa equação geral ela é dada por essa igualdade aqui. AX mais BY mais C igual a zero. Tá certo? A e B são números reais. X e Y são pontos genéricos dessa reta E. Tá certo? Então, assim, tendo a equação genérica, né, de uma reta, nós determinando os valores de A, B e C, a gente chega na equação geral da reta. Tá bom? Agora, como nós chegarmos nessa equação geral da reta? Né? Então, gente, basta a gente ter dois pontos da reta. Dois pontos, certo? Nós temos aqui a reta de vermelha, certo? Temos um ponto A de coordenadas x1 e y1, certo? Temos o ponto B de coordenadas x2 e y2 e aqui um ponto Q, que é um ponto genérico da reta, tá certo? E
queremos descrever essa reta aqui, né? Então, o que a gente faz? Vamos lembrar do slide anterior, né? Que vimos que 3 pontos eles estão alinhados quando o determinante é 0. Então, vamos dizer que esse ponto aqui, ele tem coordenadas x e y, certo? O ponto A tem coordenadas x, y, 1 e o ponto B tem coordenadas x2, y2. Montamos o determinante. Como esses 3 pontos aqui eles devem estar alinhados, então nós vamos dizer que esse determinante vale 0, tá certo? Então, ponto A, coordenadas x, y, 1, colocamos na primeira linha. Segunda linha, as coordenadas do ponto B. E na terceira linha, as coordenadas do ponto Q, tá certo? Que é o ponto genérico. Terceira coluna, completamos com o número 1. Então, aqui nós temos o determinante. Esse determinante tem que ser igual a 0. Tá bom? Porque essa é a garantia de que nós vamos ter esses 3 pontos alinhados, né? Ou seja, fazendo parte dessa reta aí. Certo, pessoal? Então, vamos fazer 2 exemplos para fixarmos a fórmula de como calcular a equação geral de uma reta. Certo? Então, aqui nós temos este exemplo. Pode ter a equação geral da reta que passa pelo ponto Q de coordenadas 4, 3 e R de coordenadas 0 e 7. Tá bom? Então, primeiro passo é fazermos o seguinte, montar o determinante. Né? Aqui a primeira linha está o ponto genérico XY, segunda linha está as coordenadas do ponto Q e na terceira linha as coordenadas do ponto R. Tá? Mas vocês podem estar se perguntando, o ponto genérico deveria estar na última linha? A resposta é a seguinte, não tem problema de colocar na primeira linha, tá certo? É opcional, você pode colocar esse ponto genérico na primeira, na segunda, na terceira linha. Tá bom? O importante é que coloque os 3 pontos no determinante, tá bom? O ponto genérico e os outros 2 pontos dados na questão. A terceira coluna completa com o número 1, tá, pessoal? Então, feito isso, nós vamos calcular esse determinante, tá? Então, tem a regra clássica, né? A gente vai repetir as 2 colunas, repetiu aqui, e a gente vai multiplicar de 3 em 3, né? Esses 3 aqui, depois esses 3, depois esses 3, certo? Então, vamos lá. X vezes 3 vezes 1, 3x. Y vezes 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4 vezes 7, 21. Né? Aí, menos, é o que diz a fórmula, né? Multiplica esses 3, aí depois menos. Agora nós vamos multiplicar de 3 em 3 nesta outra direção. Tá bom? Então, menos, parênteses, vamos lá. 1 vezes 3 vezes 0, 0. X vezes 1 vezes 7, 7x. Y vezes 4 vezes 1, 4y. Certo? Igual a 0. Né? Porque essa expressão toda, é a expressão do determinante. O determinante é igual a 0. Né? Então, agora vamos desenvolver essa expressão. Né? Desenvolvendo ela, a gente chega em menos 4x, menos 4y, mais 28 igual a 0. Tá bom? Então, pessoal, a equação geral da reta R que passa por esses 2 pontos é essa aqui. Tá certo? Essa é a equação geral. O que significa essa equação geral? Ela que vai determinar, gente, todos os demais pontos que fazem parte da reta. Tá bom? Por exemplo, se você atribuir um valor de x aqui, você vai encontrar o valor de y correspondente. Tá bom? Esse ponto ele faz parte da reta em questão. Tá bom? Então, a equação geral da reta ela descreve todos os pontos da reta. E a gente pode encontrar essa equação geral através de 2 pontos dados na reta. Tá bom? Qual o próximo exemplo? A mesma coisa. Agora uma reta que passa pelo ponto A e ponto B. Olha, primeira linha, ponto genérico. Segunda linha está as coordenadas do ponto A. E na terceira linha as coordenadas do ponto B. Terceira coluna completa com o número 1. É a mesma coisa. Nós vamos repetir aqui as 2 primeiras colunas. Ó, e multiplica de 3 em 3. X vezes menos 1 vezes 1, menos x. Está aqui.
y vezes 1 vezes 2, 2y, está aqui. 1 vezes 5 vezes 3, 15, está aqui. Aí menos, que é da fórmula, parênteses. Aí vamos lá. 1 vezes menos 1 vezes 2, menos 2. X vezes 1 vezes 3, 3x. Y vezes 5 vezes 1, 5y, igual a 0. Desenvolvendo essa expressão, nós vamos chegar em menos 4x, menos 3y, mais 17 igual a 0. Tá bom? Então, novamente, temos a equação geral da reta R que passa por esses dois pontos aqui, A e B. Tá bom? Então, gente, é dessa maneira que a gente faz para encontrar a equação geral de uma reta. Certo? As referências. O Caglioli, Boles, Steinbruch e o interno. Tá certo? Foram utilizados para o material dessa aula aqui.